Bom, pessoal, bem-vindos de volta das férias, essas fériasinhas nessa data esquisitinha, né? Vamos lá, vamos começar a aula de hoje, lembrando que na próxima semana já vai ser tudo ao vivo, tá? E a gente vai falar hoje sobre ligações químicas, tá? Então vão ser divididos em 4 partes essa aula, tá? Primeiro eu vou falar sobre teoria teoria do octeto, perdão. Vou falar primeiro sobre teoria do octeto, depois eu vou falar sobre ligações iônicas, covalentes, covalentes dativas e metálicas, tá? Serão 5 partes então nessa nossa primeira aula. Essa primeira parte aqui eu vou falar sobre teoria do octeto, tá? O que significa, vou mostrar uma tabelinha que também tem na apostila de vocês, tá? Só para dar um exemplificado, mas é tudo bem sossegadinho, é um assunto bem batido, tá? Primeiro, o que é a teoria do octeto, tá? A teoria do octeto nos diz que os átomos vão fazer ligações químicas para atingir uma configuração eletrônica de gás nobre. O que isso significa? Significa que eles vão ter 8 elétrons na última camada, tá? Eles querem atingir 8 elétrons na última camada. Como assim, professor? Olha só, se você for olhar para essa tabelinha aqui que vocês têm na apostila, coloquei os gases nobres aqui, ó. Hélio, nervoso, arrancou o cravo da xereca da Renata. Tá? Todo mundo fala essa frasezinha para os gases nobres. Então, primeiro o hélio, ele tem 2 elétrons na camada de valência, porque ele só tem uma camada, e na camada K só cabem 2 elétrons. Então não tem como ele ter um octeto de elétrons na última camada, porque ele só tem uma e na última cabem 2 elétrons. Então, o hélio é a única exceção, né, dos gases nobres para que não tem 8 elétrons na última camada. Ele tem 2. Só que quais são os únicos átomos que só tem uma camada? Hidrogênio e hélio. Então, o hidrogênio vai querer atingir 2 elétrons. Tá? Basicamente é isso. E os outros? Olha só, o neônio na primeira camada, na camada K, ele tem 2 também. E na segunda ele tem 8. E essa é a última camada dele. Então aqui, ó, 8 elétrons na camada de valência, a configuração de gás nobre do neônio. Tá? Olha o argônio, 8 elétrons também. Criptônio, 8 elétrons também. Xenônio, 8 elétrons também. Esse que eu não lembro o nome, 8 elétrons também. Beleza? Todos os gases nobres aqui com 8 elétrons na camada de valência. Eu vou até dar uma destacadinha aqui, ó, pra vocês verem. 8, 8, 8, 8 e 8. Beleza? Sempre atingindo essa configuração, certo? E mais uma coisinha que eu quero falar para vocês, uma outra coisa, é que vão existir os caras que são considerados metais e os caras que são considerados ametais. Os que são considerados metais, eles vão ter 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, certo? E os ametais, eles vão ter 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que os metais normalmente vão querer perder esse elétron, eles têm tendência de perder os elétrons. Já os ametais têm tendência de ganhar elétrons, tá? Isso tudo aqui vai ficar mais claro na hora que a gente vê os tipos de ligações, tá? Então a próxima parte a gente vai falar sobre ligação iônica. Bom, agora a gente vai falar sobre ligação iônica, tá? O próprio nome já diz, beleza? É ligação iônica porque ela vai formar íons, tá? E o que são íons mesmo, pessoal? Lembra que se o elemento tiver o mesmo número de prótons e de elétrons, ele está no estado fundamental. Se ele estiver com mais elétrons ou menos elétrons do que prótons, ele vai ser um íon. A gente tem que lembrar que o cátion, ele é positivo. Ficou feio isso aqui, né? O cátion é positivo e o ânion, ele é negativo, tá? O que isso significa? Se o cátion é positivo, ele vai perder elétrons. E se o ânion é negativo, ele vai ganhar elétrons, tá? Simples assim. Então a ligação iônica, normalmente a gente diz que é uma ligação feita entre um metal
e um ametal. Um metal que tende a perder e um ametal que tende a ganhar. Ou seja, um vai virar cátion e o outro vai virar ânion, certo? Como assim, professor? Que história é essa? Vamos para o exemplo mais famoso de ligação metálica, tá? NaCl, cloreto de sódio, o principal constituinte do sal de cozinha, tá? Ah, professor, não é o único? Não, não é o único constituinte do sal de cozinha. Se você ler lá no pacote de sal de cozinha, está escrito sal iodado. Se é sal iodado, você sabe que tem iodo ali, certo? Então, não é o único constituinte do sal de cozinha, mas é o principal, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei o Na, sei que ele tem 11 prótons e também tem 11 elétrons no estado fundamental, e o cloreto 17 prótons e 17 elétrons no estado fundamental. E fiz a distribuição eletrônica desses caras. Quando eu vou fazer do Na, eu descubro que ele tem um elétron na camada de valência. E quando eu vou fazer a distribuição do cloro, eu descubro que ele tem, olha aqui, ó, 7 elétrons na camada de valência. Certo? Então, o que eu faço para resolver esse esqueminha? Simples, eu vou fazer uma coisa que se chama fórmula de Lewis. Eu vou representar o Na e vou representar só os elétrons que ele tem na camada de valência. Vou representar o Cl só com os elétrons que ele tem na camada de valência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, o que vai acontecer na ligação iônica, tá? Quem é metal que tende a perder elétrons, vai doar seu elétronzinho para quem é metal que tem tendência a ganhar elétrons, certo? Atendendo assim a regra do octeto. Como assim, professor? Olha só, o Na doa para esse cara. Ou seja, esse elétronzinho aqui, ó, vem para esse cara. Então, se a gente for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Agora ele ficou com 8 elétrons na camada de valência, como se ele tivesse ficado 3s2, 3p, 6, certo? E o Na também vai chegar na regra do octeto, também vai obedecer. Olha só, ele perdeu 1, então é como se esse cara tivesse ido embora, certo? Se esse 3s1 tivesse ido embora. Então, olha quem vai ficar. 2s2, 2p, 6, 6 mais 2, 8. Ele também ficaria com 8 elétrons na camada de valência, certo? Então, a regra do octeto explica muitas das ligações que a gente tem na natureza, tá? Essa formulazinha aqui que a gente simboliza só os elétrons na camada de valência aqui é chamada de fórmula de Lewis, tá? Outro exemplo que a gente pode dar, CaF2, cloreto de cálcio. Vamos lá. Peguei o cálcio, sei que ele tem número atômico 20, então vou distribuir 20 elétrons. E o flúor tem número atômico 9, então vou distribuir 9 elétrons. E aí eu pego aqui, ó, e vejo que esse cara só tem 2 elétrons na camada de valência. E esse cara aqui, ó, 7 elétrons na camada de valência. Certo? Então, vou simbolizar. Vou simbolizar o cálcio, que vai ter 2. E o flúor, que vai ter 7. Beleza. O que vai acontecer? Esse cara aqui é um metal, ele tem tendência a perder. Então, ele vai doar um elétron para o flúor. Só que olha só, o que vai acontecer? Esse flúor aqui vai ganhar um elétron, vai ficar com 8. Ele vai ficar satisfeito, está com configuração de gás nobre. Só que olha o meu cálcio, ele perdeu, agora ele está com 4s1 e ele quer ficar com essa daqui, ó. Porque, ó, 2 mais 6, 8, ele quer ficar com essa. Então, o que vai acontecer? Ele ainda não está satisfeito, certo? O que vai acontecer? Para essa ligação acontecer, eu preciso de mais um átomo de flúor. 7. Agora sim. Agora o meu cálcio perdeu esses 2 elétrons aqui. Agora ele ficou só com essa camada aqui, que vai ser 2 mais 6, 8 elétrons. E cada um dos meus flúores ganharam 1, ou seja, 7 mais 1, 8 elétrons.
satisfazendo assim a regra do octeto. Só que perceba, aqui é 1 para 1, por isso a fórmula é NaCl. Aqui é um cálcio para 2 flúors, por isso que a fórmula é CaF2. Certo? Ah, professor, e se precisasse de mais um? CaF3. Beleza? Ah, professor, se precisasse de 2 cálcios e 3 flúor? Ca2F3. Beleza? Cada caso é um caso. Certo? E pessoal, o que é legal a gente saber também? Algumas características dos compostos iônicos. Tá? Algumas características dos compostos iônicos. Lembre que composto iônico, por que composto iônico? Esse cara doou um elétron, ele virou Na+. Esse cara recebeu um elétron, ele virou Cl-. Tá? Lembra que elétron é carga negativa. Então, quem perde carga negativa, fica positivo. Quem ganha carga negativa, fica negativo. Então, esse cara aqui seria meu cátion, positivo. Esse cara aqui seria meu ânion. Mesma coisa aqui, ó. Esse flúor ficou negativo. Esse flúor ficou negativo. E esse cálcio ficou 2 vezes positivo, porque ele perdeu 2 elétrons. Então ele virou um cátion e esses 2 caras, cada um deles viraram ânions. Tá? Então se eu fosse escrever, ó, aqui seria Na mais Cl-. E aqui seria Ca2 mais 2 flúor menos. Certo? E não flúor 2-, porque eu tenho 2 átomos de flúor menos. Beleza? Essa é a grande diferença. Então, quais são as características dos compostos iônicos? Primeiro, eles vão ter altas temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição. É só você pensar. Se eu jogar sal puro numa panela, é fácil dele começar a derreter? Ele começar a fundir? É difícil, tá? Tem que ceder muita energia. A temperatura de fusão normalmente dos compostos iônicos são muito altas, tá? O que mais? Normalmente eles são sólidos nas temperaturas ambientes, tá? Sólidos em temperatura ambiente. E o que é principal é que eles são extremamente organizados, tá? A ligação faz uma estrutura extremamente organizada, que a gente chama de retículos cristalinos, tá? Então, eles vão se ligar de uma maneira extremamente organizada e espaçada igualmente, tá? Com pouco movimento das moléculas, do retículo em si. Normalmente esses caras aqui só vão ter movimento vibratório, tá? Só vão ter um movimento vibratório ali, beleza? Mas eles são extremamente organizados. Essa configuraçãozinha aqui, esse desenho a gente chama de retículo cristalino. Óbvio que na apostila de vocês tem um desenho muito mais bonito, tá? Mas de ligação iônica, basicamente é só isso, beleza? Próxima parte, ligações covalentes. Bom, continuando então, agora a gente vai falar sobre a ligação covalente, tá? Qual que é a característica da ligação covalente em comparação com a iônica, por exemplo, tá? Na iônica, lembra que a gente tinha alguém doando para alguém. Na ligação covalente, já vai ser diferente isso, tá? Na ligação covalente, o que a gente vai ter? A gente vai ter um compartilhamento de elétrons, tá? Ou seja, eu vou ter um ametal mais um ametal. Esse tem tendência de ganhar e esse tem tendência de ganhar. Ou seja, ambos vão compartilhar elétrons, tá? Eu peguei aqui, fiz uma tabelinha com vários exemplos para demonstrar ligações covalentes para vocês, tá? E depois coloquei algumas características dos compostos moleculares. Lembrando que quem faz ligação covalente normalmente é chamado de composto molecular. Quem faz ligação iônica normalmente é chamado de composto iônico, tá? Então eu peguei aqui bem simplesinho, peguei o H2. O que é o H2? Um hidrogênio aqui com um elétron, outro hidrogênio aqui com outro elétron. O que eles vão fazer? Os dois têm tendência de ganhar, os dois têm tendência os dois são ametais. O que vai acontecer? Olha só, normalmente a gente simboliza dessa forma aqui, ó. Um compartilhamento desse elétron. E lembra que o hidrogênio tem uma camada só. Então ele vai ficar satisfeito com 2. Então esse par de elétrons aqui a gente conta para os 2. Essa daqui é chamada fórmula de Lewis, que a gente representa só o elétron na última camada. E a fórmula estrutural? A gente representa assim, ó. Quando tem uma ligação de compartilhamento de elétrons com um bastãozinho.
beleza? Agora olha só, o Cl2. Cl a gente sabe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. Vai ligar com outro Cl, que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. E o que vai acontecer? Eles só precisam compartilhar isso aqui. Por quê? Esse cara vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse cara aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque esse parzinho aqui a gente conta para os dois. Então os dois vão ficar com configuração de gás nobre. Então a regra do octeto é atendida, tanto aqui quanto aqui, certo? E a fórmula estrutural, como é que fica? Simples. Cl. Beleza? Outro exemplozinho, H2O, água, tá? Como é que vai ficar a água? Olha só, o H a gente sabe que tem 1 e 1, certo? E o O, quanto tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O O tem 6. Lembrando que o H tem uma camada só, ou seja, só um parzinho já satisfaz. Então, olha só. Esse H já está satisfeito. Esse H já está satisfeito. Vamos ver o O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também já está satisfeito. Como é que ficaria a fórmula estrutural? Uma ligação com cada H. Certo? Vamos ver o CO2 agora, gás carbônico. O carbono a gente sabe que faz 1, 2, 3. Opa. Vou fazer ele mais aqui no meio, ficar mais bonitinho. 1, 2, 3, 4. E o oxigênio a gente já sabe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? O que vai acontecer então? Olha só. Esse carbono aqui, ele tem capacidade de fazer 4 compartilhamentos. Certo? Esse cara 2 e esse cara 2. Então, óbvio, o que vai acontecer? Olha só. Esse cara aqui ficou completo. Só que o carbono ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele precisa de mais 2 compartilhamentos. Certo? O que isso significa? Significa que o carbono fez uma ligação dupla com o oxigênio, outra ligação dupla com o oxigênio. Então, a fórmula estrutural ficaria dessa maneira aqui. Certo? Então, esse cara aqui vai fazer uma ligação dupla. Na verdade, 2 ligações duplas, né? Ligação dupla. Outro exemplozinho aqui, ó, o N2, tá? Vou colocar isso aqui mais para cima. O N2, tá? O que vai acontecer com o N2? Olha só, o nitrogênio ele vai ter 5 elétrons na camada de valência. Cada um tem 5. Ou seja, para chegar em 8, 5, 6, 7, 8. Eu preciso de 3 ligações. Então, o que vai acontecer? 3 compartilhamentos. Certo? Então, o que vai acontecer na minha fórmula estrutural? Vou simbolizar dessa forma aqui, ó. Uma ligação tripla entre os 2 nitrogênios, tá? Então, esse cara faz uma ligação dupla, esse aqui vai fazer uma ligação tripla, tá? Uma ligação tripla, beleza? E agora eu coloquei um outro exemplozinho aqui. Berílio Cl2. Professor, fui olhar na tabela, esse cara aqui tem 2 elétrons na camada de valência. Então ele não é um ametal, ele é um metal. E o cloreto, o cloro, tudo bem, ele é um ametal. Só que se é uma ligação entre metal e ametal, deveria ser uma ligação iônica, certo? Um doando o elétron para o outro. É aí que eu te digo, tá? Em química existem muitas exceções, certo? Lá para o final do ano, a gente vai falar sobre, não sei se é no final do ano exatamente, tá? Mas a gente vai falar sobre hibridização de orbitais.
tá? Hibridização de orbitais. E quando a gente falar sobre hibridização de orbitais, vocês vão entender por que esse cara aqui faz ligação covalente, tá? O que eu quero que vocês saibam? Que esse berílio aqui, ó, ele vai ficar completo com 4 elétrons, tá? Ele vai ficar completo com 4 elétrons. E a gente chama isso de contração do octeto, beleza? Esse cara aqui vai sofrer uma contração do octeto, beleza? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o berílio aqui, ó. E ele tem 1, 2, 3, 4. Eu tenho o Cl aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, e o outro Cl aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que vai acontecer? Vai acontecer um compartilhamento com esse, um compartilhamento com esse. Certo? Cl vai ficar pronto e o berílio vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Ah não, o berílio só tem 2, perdão. Ele só tem 2. Então ele vai ficar com 1, 2, 3, 4. E ele vai ficar com uma contração do octeto, ou seja, ele vai ficar satisfeito com apenas 4 elétrons. Beleza? E a forma estrutural ficaria dessa forma. Beleza? Uma ligação covalente com cada um. Contração do octeto é o nome que tem isso aqui. E a gente vai entender o porquê que isso acontece quando a gente for estudar hibridização de orbitais. Beleza? Prometo para vocês que a gente volta a falar desse cara aqui. E as características dos compostos moleculares, que são os compostos que são formados por ligações covalentes, são: normalmente eles podem ser sólido, líquido ou gasoso na CATP. Beleza? Não interessa. Não interessa, ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Temperatura de ebulição e temperatura de fusão são mais baixas do que os compostos iônicos. É só a gente comparar. Lembra que eu falei se eu colocar sal numa panela e tentar derreter o sal, não é difícil? É difícil. Tem que colocar muito calor ali para conseguir derreter sal. Só que pensa, o açúcar é um composto covalente. Todo mundo aqui provavelmente já viu ou já fez pudim. E você coloca o açúcar numa panela, ele vai derretendo, não vai? E é fácil, é rápido de fazer. Inclusive é muito fácil queimar, certo? Então, a temperatura de fusão e de ebulição desses compostos são bem mais baixas, são mais fáceis de fazer, tá? De derreter alguma coisa ou então de fazer alguma coisa ferver, certo? E, normalmente eles são maus condutores, tá? Não é uma regra, há exceções a isso, mas normalmente eles são maus condutores. É só a gente pensar no experimento de fazer o seguinte: colocar sal na água e, a partir desse sal, tentar acender uma lâmpada nesse circuito e colocar açúcar na água e tentar acender uma lâmpada nesse circuito, tá? Os íons formados na ligação iônica ajudam a lâmpada a acender. Agora, aqui não tem íon, né? Não tem formação de íon. Então, eles não vão ajudar a lâmpada a acender. Então, normalmente, eles são maus condutores. Beleza? Essa partezinha sobre ligação covalente. Próxima parte, ligação covalente dativa. Bom, olha só, recapitulando então. Ligação iônica tem tendência de um átomo doar elétrons para o outro. Ligação covalente tem tendência de compartilhamento de elétrons, certo? E na covalente dativa, professor, o que é? Normalmente a gente faz uma analogia como se fosse um empréstimo. Como assim? Coloquei 2 exemplozinhos aqui na lousa para a gente analisar, tá? Existe uma estrutura que é o SA2, que é o enxofre e 2 oxigênios, tá? O que acontece? Primeiro, o enxofre, se a gente for fazer a distribuição eletrônica desse cara, a gente sabe que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse cara tem 6 elétrons na camada de valência. Esse cara aqui também. 6 elétrons. 6 elétrons. Certo? E o que vai acontecer? Olha só. Temos que pensar que quando eu vou falar sobre ligação covalente dativa em compostos como esses aqui, eu tenho que pensar que ele vai se ligar com um de cada vez.
primeiro com um oxigênio e depois com o outro, tá? Então vamos pensar que eu só tenho um oxigênio aqui. O que vai acontecer? A metal com a metal, 6 aqui, 6 aqui. Se eu compartilhar 2, acabou, né? Esse fica com 8 e esse aqui fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, poderia parar por aqui, certo? Só que esse composto existe. O SO existe? Existe, é esse cara aqui. Só que existe o SO2 também. E como é que a gente explica o SO2? Por meio da ligação covalente dativa, tá? Como assim? O que vai acontecer então, professor? Ora, vai rolar um empréstimo, tá? Um empréstimo de quem para quem? Do nosso querido enxofre para o oxigênio. Por quê? O oxigênio aqui ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele precisa de um par de elétrons. Então vai ocorrer um empréstimo desse par de elétrons para o meu oxigênio, tá? Essa daqui, vou colocar aí embaixo. Essa daqui seria a fórmula de Lewis, tá? E a fórmula estrutural seria, a gente vai representar como ligação, uma ligação dupla, né? Certo? Então a gente representa cada ligação dessa forma e a dativa a gente representa dessa forma, como uma setinha de quem está emprestando para quem recebeu o empréstimo. Beleza? Ótimo. Vamos ver o SO3. Qual que é o esquema do SO3? Então eu tenho um enxofre aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele vai ter um oxigênio aqui, com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro oxigênio aqui, com 1, 2, 3, 4, 5, 6. E outro oxigênio aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. E a gente tem que pensar da mesma maneira. Ele vai se ligar com cada um de uma vez só. Cada um de uma vez. Então, primeiro a gente tem que pensar que só tem um oxigênio. O que vai acontecer? Mesma coisa que aconteceu aqui, né? O que vai acontecer? Esse tem 6, esse tem 6. Se eu compartilhar, esse ficou com 8, esse ficou com 8. Ficou ok. Beleza? Só que aí, esse ainda está com 6, certo? E esse aqui ainda está com 6 também. Então, o que eu quero? Eu quero que esse complete octeto e esse complete octeto. Então, o que vai acontecer? Olha só, tem um parzinho aqui que eu vou emprestar, tem um parzinho aqui que eu vou emprestar, certo? E aí, todo mundo vai conseguir ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, existem duas ligações covalentes dativas aqui e uma ligação dupla aqui, certo? Então, essa daqui seria a fórmula de Lewis, tá? E a estrutural seria dessa forma aqui, né? Uma dupla aqui. E aí eu tenho uma covalente aqui, uma covalente dativa aqui e outra covalente dativa aqui. Cada uma com um oxigênio. Certo? Isso era para ser uma seta, saiu uma coisa horrorosa. Agora está borrando tudo. Mas é uma setinha aqui e uma setinha aqui. Certo? Essa seria a forma estrutural. Essa seria a forma estrutural. Certo? Então, ligação covalente dativa, basicamente a gente tem que pensar no empréstimo e fazer a ligação com um átomo de cada vez, beleza? Primeiro como só tivesse um, depois a gente vê o que faz com o outro. Certinho? Beleza, então. E a gente volta para falar sobre ligação metálica na próxima. Bom, então a última parte da aula de hoje, a gente vai falar sobre ligação metálica, tá? Poderia ter feito com qualquer metal, resolvi pegar o alumínio, porque eu quis, tá? Mas poderia ter feito esse exemplo com qualquer metal. O que eu fiz? Peguei o alumínio, fiz a distribuição eletrônica dele e descobri que ele tem 3 elétrons na camada de valência.
certo? Então, quando eu tiver um composto, uma estrutura só com alumínio, ou seja, de um cara puro, tá? Então, eu representei cada alumínio com os 3 elétrons na camada de valência aqui, tá? E agora eu vou fazer você pensar como essa estrutura fica eletricamente, como que eu falo? Estável, eletricamente estável, tá? Como é que essa estrutura vai ficar eletricamente estável, tá? É simples a gente pensar, tá? É uma teoria chamada teoria do mar de elétrons, tá? Como assim? Olha só. Cada AL que eu escrevi aqui representa como se fosse o núcleo positivo, tá? E esses aqui seria a eletrosfera negativa, tá? O que acontece? Existem as forças de repulsão entre núcleo e núcleo e elétron e elétron, mas existe também a força de atração entre esse núcleo e essa eletrosfera, esse núcleo e essa eletrosfera, esse núcleo e essa eletrosfera, tá? Então o que acontece? Existem várias forças de atração e de repulsão nesse sistema como um todo. Então, vai acontecer o seguinte: esses elétrons que estão em volta desse alumínio não vão pertencer mais apenas a esse alumínio. Por quê? Porque ele está sendo atraído por esse núcleo, 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 tá? Então, a gente pensa que não vai existir mais eletrosfera pertencente a cada núcleo. Tá? A gente diz que vai existir uma eletrosfera apenas, tá? Ou seja, um mar de elétrons, vamos dizer assim, e ela fica passeando por meio de todos esses núcleos, a fim de que ela sempre, por exemplo, esse cara aqui, núcleo muito positivo, atrai a eletrosfera. Só que esse cara aqui, ó, um núcleo muito positivo, atrai a eletrosfera. Esse cara aqui atrai, esse atrai, esse atrai. Então eu fico com um mar de elétrons aqui tentando fazer todos os núcleos ficarem estáveis, certo? Agora imagina, um mar de elétrons passeando por meio desses caras. Óbvio que eles vão ser bons condutores, tá? Tem um bom condutor aqui, certo? Tem um mar de elétrons passeando entre eles aqui. Então eles são ótimos condutores, certo? Outra coisa, eles têm brilho característico, tá? Um brilho metálico característico. Outra coisa, temperatura de fusão e de ebulição muito elevadas, tá? É muito difícil fundir ferro, fundir alumínio, fundir qualquer coisa, certo? Eles são muito maleáveis, tá? Os metais são muito maleáveis, os compostos metálicos. O que quer dizer maleável? Quer dizer que é fácil de dobrar? Não. Maleável quer dizer que é fácil de construir folhas, construir placas, tá? A gente construir folhas a partir de um metal. É simples, né? Vocês já viram folha de ouro, né? Tem gente que coloca isso até em comida hoje em dia, certo? E cobra um absurdo, que eu acho uma merda, mas tudo bem. Então eles são muito maleáveis, que é a capacidade de transformar em lâminas, tá? E eles são muito dúcteis, ductibilidade. O que é isso? É muito fácil de transformar um composto metálico em fio. Ele tem a facilidade de resistir à tensão, tá? É muito fácil transformar ele em fio, beleza? Por isso que normalmente os fios que a gente vê, roubaram o fio no meu condomínio, não sei o que, roubaram o fio, é tudo fio de cobre, beleza? Cobre é um metal, então é muito dúctil, por isso que é fácil fazer fio com metal. Por isso que o fio é feito de cobre, porque é fácil fazer, certo? E com isso a gente termina nossa aulinha de hoje, beleza? Valeu, até mais!